Há algumas semanas nós começamos uma série de estudos no Evangelho de João. Começamos no capítulo 1, no primeiro estudo nós vimos dos versículos 1 a 3. E ali nós vimos que, como João começa dirigido pelo Espírito Santo, ele começa enfatizando uma grande verdade, que Jesus não foi somente um profeta, Jesus não foi um homem bom, ele não foi um santo ou um milagreiro. João diz, dirigido pelo Espírito Santo, escreve aquilo, mostrando que Jesus é Deus, o Deus Criador do universo, e que tomou a forma de um homem, se fez um ser humano como nós. Ele é a palavra, e nós vimos isso, que quando Deus diz, haja luz, e disse Deus na criação em Gênesis 1, esse disse Deus é Jesus agindo e criando tudo. Ele é o agente da criação. Jesus é Deus, o Deus que se fez homem. Ele é a plena revelação de Deus. Deus não tem mais nada para revelar para nós, tudo está em Cristo. É claro que o conhecer a Cristo vai levar um pouquinho de tempo, a eternidade. A vida eterna é essa, que conheçam o Filho e o Pai que o enviou. Então, aqueles que creem vão passar a eternidade conhecendo, mas Deus não tem nada mais para revelar à parte de Cristo. Ele é a plena revelação de Deus. E só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Toda religião que nega que Jesus Cristo é Deus é falsa, ainda que cite e que mencione o nome de Jesus. E isso não é incomum. No segundo estudo nós vimos no capítulo 3, nós saltamos do capítulo 1, fomos para o capítulo 3 e vimos os versículos 16 a 21, uma das passagens mais conhecidas da Escritura. E ali nós vimos os atributos de Deus, que Deus ele é amor, por ele ser amor ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso. Mas ali também nós vimos que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus tem ira contra o pecado. Tudo isso nós vimos ali em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. E hoje nós vamos ver, voltando para o capítulo 1, nós vamos ver que Ele é a vida e Ele é a luz. E nós vamos ver de maneira muito clara, eu queria que você se atentasse a isso, de como a palavra é clara em mostrar que há uma distância gigante entre luz e trevas. E que não há distinção, só existem dois tipos de pessoas. Só existem dois tipos: aqueles que estão na luz e aqueles que estão nas trevas. Não existe meio termo. E nós vamos ver como é que nós podemos estar na luz. João capítulo 1, os versículos 4 a 10 é o texto que nós vamos tratar. Vamos lê-lo primeiro e depois nós vamos ver verso a verso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo mundo, que vem ao mundo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 4
E a gente destaca: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, lembramos que João escreve isso aproximadamente 60 anos depois. Esse João que andou com esse que era a vida. Mas ele está falando, ele era a vida, falando daquele momento quando Jesus esteve sobre a terra. E ele diz, nele quem? Nele, em Jesus, estava a vida. Ele é o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra de Deus, tomou a forma de um homem e veio a partir de um nascimento miraculoso de uma mulher que não tinha ainda tido relacionamento sexual com o seu futuro marido. Maria, que concebeu do Espírito Santo. E ali foi gerado Deus. A gente não consegue compreender isso. Mais uma das verdades que nós não conseguimos entender plenamente, mas que a palavra diz. Deus se fez homem, e ele se fez homem, um bebezinho. Deus estava em um bebê. Deus se fez homem nele, em Jesus, que é o Verbo. Não é uma linguagem, uma metáfora, é uma realidade. Há um homem hoje no céu. Deus está à direita do Pai, Jesus à direita de Deus Pai. Nele, Jesus, então, estava a vida. Nele, em Jesus, estava, e aí lembra, estava, não é que estava e não está mais, é porque João está lembrando daquele momento. Nele, quando ele esteve entre nós, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida aqui que João quer dizer e que ele está falando, não é a vida física. Nós vamos ver, o próprio texto explica isso de maneira muito clara. Aqui é uma vida que é dada por Deus para aqueles que recebem a luz. Apesar de nós sabermos que Ele, o Cristo, é o Criador de todas as coisas, e Ele é o quem dá a vida, quem gera a vida física, essa vida que João, o evangelista, está dizendo aqui, não é essa vida física. Um dos textos mais maravilhosos que mostram que Jesus é Deus é o texto de Colossenses, no capítulo 1, os versículos 16 a 17. E ali mostra que Ele é o Criador de absolutamente tudo que existe. Jesus é o Criador, esse homem, esse Deus que se fez homem. E o Paulo escreve isso em Colossenses, no capítulo 1, os versículos 16 a 17. Por que nós estamos lendo esse texto? Para mostrar que Ele é o Criador de tudo, inclusive da vida humana. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. É o versículo 16. O que Paulo está dizendo? Que Ele, nele, em Cristo, foram criadas todas. Que todas? Tudo o que existe. Esse universo, o que nós vemos e o que nós não vemos. O que a tecnologia tem capacidade de chegar e aquilo que está além do que a tecnologia pode ver, Deus criou, Jesus criou. Ele criou seres espirituais, principados e potestades, tronos. Existem realidades, seres espirituais, todos inicialmente criados bons, mas alguns desses se rebelaram. Deus criou todos os seres espirituais. E Ele fez, quem fez? Ele fez para Ele. Tudo que existe no universo é para Cristo. É isso que o texto diz. Versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tudo que existe depende de Cristo. Quem sustenta esse universo pela palavra do seu poder é Jesus. Se Ele quiser fazer assim, acabar com tudo, Ele faz. Quem sustenta o universo não são as leis. Quem criou esse universo e que as leis que o mantêm é Cristo.
Por isso que Cristo é incomparável. Por isso que não dá para dizer, você crê em Jesus, eu creio no Buda, você crê em Confúcio e Maomé. Não, Jesus é incomparável, Jesus é Deus. E esse texto mostra de maneira clara que Ele é Deus. Mas voltando para o texto, o que João está dizendo lá no versículo 4 de 1, é que nele estava a vida. Ele, Jesus, é o criador da vida física, de todos os seres. Mas a vida que João está dizendo é essa: a vida era a luz dos homens. O que é essa luz? Não é uma luz física. A luz, o próprio João vai explicar sempre quando nós falamos de João, por trás dos autores, dos escritores da palavra de Deus está o Espírito Santo. No capítulo 8, um pouco à frente, no versículo 12, ele vai dizer o que significa essa luz. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz, esse L maiúsculo Ele é a luz, Cristo é. Então ele está falando aqui da vida. Mas todos os vivos têm vida. Todos nós aqui estamos vivos. Mas a vida que ele está dizendo, eu gostaria que todos vocês tivessem, não é essa vida física, é a vida de relacionamento com Ele. É uma vida gerada em Deus, nova vida, regeneração, justificação, é crer no que Cristo fez. É isso que ele está dizendo. Essa vida então não é a vida natural. Todos nós que estamos aqui temos essa vida natural, nós estamos respirando, estamos vivendo, mas a vida que ele está dizendo não é essa. Porque só quem tem Cristo a luz é que tem essa vida. É isso que ele está dizendo. A verdade, irmãos, é que todos nós nascemos com essa vida física, mas nós nascemos em trevas. A Bíblia diz que todo ser humano, filho de Adão, nasce em trevas, nasce em pecado. Todos são pecadores. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém. Conquanto seja comum, todo mundo é filho de Deus, não é verdade. E muito pelo contrário, nós somos filhos das trevas. Filhos espirituais do diabo. Por mais duro que seja ouvir isso. Essa é a realidade de todo ser humano, inclusive aqueles que nascem dentro da igreja. Eles precisam conhecer a luz para ter a verdadeira vida. Todos nascemos em trevas, em pecados, até que um dia, para aqueles que recebem a luz que é Cristo, há uma mudança. Capítulo 12, um pouquinho à frente de João, 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não, o quê? Permaneça nas trevas. Ou seja, todos aqueles que não creem em Cristo estão em quê? Em trevas. Se Jesus não viesse, todo ser humano que já pisou sobre essa terra permaneceria em trevas. Mas ele vem para que, crendo nele, que é isso que ele está dizendo, todo aquele que crê em mim, e então ele vem com o objetivo tirar-nos das trevas. Ele vem com o objetivo de tirar-nos do pecado, com o qual todos nós nascemos. E isso implica em que todo aquele então que não crê está em trevas. Agora, quando crê, há luz, há vida, uma vida que é espiritual. Irmãos,
Não é à toa que estão essas duas figuras aí, luz e trevas. É para mostrar a distância que existe entre um e outro. As figuras de linguagem aqui são claríssimas. Elas mostram distinções claríssimas. Luz e vida, que é o que Jesus disse aqui. Qual que é o oposto da vida? Morte. Qual que é o oposto da luz? Trevas. Quem não está em Cristo está morto. Quem não está em Cristo está em trevas, ainda que participe de uma religião. Inclusive, muitas pessoas, por acreditarem que estão em uma igreja, até mesmo evangélica, muitas estão em trevas. Essas distinções mostram a clareza entre aqueles que estão em Deus e separados dele, na luz e nas trevas, na vida e na morte. E isso só é possível, essa transformação de trevas e de morte para luz e vida, não pela religião, não por um conjunto de regras que você começa a obedecer, sejam elas inclusive regras da Bíblia. Não, é por conhecer a Cristo. Ele está dizendo assim: eu vim para o mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem não crê em mim continua nas trevas, ainda que esteja em uma religião. Irmãos, Cristo não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Religião é criação humana. Nós somos chamados para um relacionamento. E isso só é possível em Cristo. Alguns pontos importantes. Quem que é a luz? É Jesus, não uma religião. Só quem está em Cristo está na luz. Quem não está, está em trevas. E só quem está na luz tem vida. Essa vida, não a vida humana, física. Eu fiz uma tabelinha aqui só para a gente tentar mostrar de maneira clara essa distinção. Porque às vezes a pessoa ela acha que se ela está numa religião, se ela tenta fazer algumas coisas, seguir algumas regras, ela está meio perto da luz. Mas a verdade é que há duas diferenças, duas realidades, e a palavra está sendo clara para mostrar isso. Luz e vida. Quem está em Cristo tem luz e tem vida. Quem não está em Cristo, sejam as crenças que forem falsas, não está na luz. Quem tem luz e vida está em Deus. Quem não tem, não está. Quem tem Cristo está na verdade. Quem não tem, não importa a religião, o que creia, está na mentira. Quem está em Cristo tem compreensão, tem entendimento. Agora, o homem natural não entende as coisas do Espírito, parece loucura. Mas quem está em Cristo tem entendimento. Quem não está em Cristo é cego, não vê a realidade espiritual. Quem está em Cristo tem uma vida santa, separada. Quem está em trevas vive no pecado, separado de Deus. Quem está em Cristo tem como destino o céu e depois novos céus e nova terra. Quem não está em Cristo tem como destino o inferno e depois a condenação. Irmãos, não existe distinção, não existe meio termo. Ou você está em Cristo ou você não está. Não tem um meio termo. Ou é Cristo ou é nada. É isso que o Espírito Santo quer mostrar com luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. Alguns em trevas, que estão em trevas, até têm uma fachada muito boa. Participam da igreja, dão oferta, dão dízimo, cantam, fazem tudo o que a igreja ensina.
Ele até não comete alguns pecados graves, mas se não crer em Cristo, está em trevas. Se não nascer de novo, se não há um momento em que você recebeu a Cristo, reconheceu-se pecador pela ação do Espírito Santo e creu no que Cristo fez na cruz por você e o recebeu como Salvador e Senhor, tem certeza absoluta, por mais que você esteja na igreja, você ainda está em trevas. É claro que a gente acha que os das trevas são aqueles totalmente perversos, totalmente corruptos, malignos. São aqueles que estão aí na notícia, nas piores notícias. Eu não sou assim. Mas se você não está em Cristo, você pode não ser tão ruim do ponto de vista humano, mas você está em trevas. E você não precisa de uma religião, você precisa de Cristo. Agora, aquele que crê, e olha como a palavra é maravilhosa em mostrar isso, aquele que crê em Cristo, sofreu ou passou por uma transformação radical. Lá em Colossenses, desse Jesus que criou todas as coisas, no versículo 13 do capítulo 1, diz: o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso. E se hoje você crê em Cristo, você nunca, e eu e vocês, nunca vamos poder agradecer plenamente o que Ele fez por nós. Nós somos tirados do reino das trevas, nós não mais permanecemos nas trevas, porque cremos em Cristo, e se cremos em Cristo, foi porque o Pai nos tirou, Ele que revelou o seu Filho para nós. Versículo 5, João, capítulo 1. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui a gente vê mais uma vez a distinção, e que aqui mostra que há uma guerra. Não se trata apenas de uma crença, há uma guerra. E nós temos um inimigo, e o alvo desse inimigo é fazer com que nós não entendamos e creiamos em Cristo a luz. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas não fisicamente. Ele quer impedir que nós recebamos a Cristo e creiamos em Cristo a luz. Apague. E o que João está querendo dizer aqui? As trevas não prevaleceram contra ela. Se nós apagarmos aqui, a luz vai ficar tudo escuro. Agora, se a luz for acesa como ela está, quem vai embora? As trevas vão embora. Irmãos, se nós olharmos hoje para o mundo que nós vivemos, parece que as trevas estão vencendo. A igreja que crê em Cristo, que crê na luz, nunca foi maioria. E hoje o que nós vemos aí parece que o que predomina e reina são as trevas. Só que o vencedor, que é Cristo, já está em tudo estabelecido e sob seu controle. E a palavra diz que um dia Ele vai aniquilar essas trevas de maneira total. Isso já foi feito pela fé em Cristo na cruz, quando nós cremos nele. Mas um dia Ele vai aniquilar plenamente. É por isso que João está dizendo que a luz ou as trevas não podem prevalecer contra a luz. Aqueles que creem, mas espera aí, Jesus quando Ele veio, Ele foi cuspido, Ele foi açoitado, Ele morreu em uma cruz, a morte humilhante. Que vitória de luz é essa? Aqueles que creem sabem o que significa. Aqueles que creem sabem que a morte de Cristo não foi nenhuma derrota. Foi a vitória daqueles que o recebem, porque lá na cruz Ele leva o meu e o seu pecado. Ele leva o nosso pecado, crucifica o nosso pecado e nos dá a ressurreição uma nova vida na sua ressurreição. Uma vez eu ouvi um irmão, gostei muito dessa história, já mencionei aqui, e o menininho estava lendo um livro lá,
e ele estava intrigado com aquele livro, e a mãe dele chama ele para ir na cozinha para ajudar a lavar a louça lá, e ele, espera aí mamãe, e vai, eu ouço muito espera aí, lá em casa. E aí lendo e tal, e aquela história assim, aí ele, vem meu filho, vem logo, vou lavar a louça aqui, ajudar a mamãe. Aí, peraí mamãe, não vem agora. Aí ele pega, no meio do livro, ele vai para o final do livro lá e lê a última página do livro, e aí ele chega na cozinha e fala, mamãe, sabe o que é legal? Eu estou lendo o livro lá, estou no meio do livro, e lá o vilão está vencendo. Mas aí ele não sabe que no final da história ele já está um derrotado. É isso que a gente está vivendo hoje. Jesus já venceu, só que nós ainda não vemos essa realidade manifesta. Ainda. Isso não é força de expressão. Isso é real, é tão real quanto nós estamos aqui agora. Versículos 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João, o evangelista, agora vai falar do último profeta do Velho Testamento, que é João Batista. João Batista, quem era esse homem? Porque ele está falando, houve um homem enviado de Deus, que era João. João Batista, que vinha pregando o arrependimento, filho de um sacerdote, Zacarias. A sua mãe Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Ele era um profeta do deserto. E o que me chama a atenção, ele era um profeta simples, não tinha nada, mas era um homem de coragem, pregador do arrependimento, e que não teve medo de confrontar Herodes, um homem de autoridade romana que estava sobre a autoridade dele, e de confrontá-lo com o seu pecado e chamando ele para o arrependimento. O fim é que esse homem, João Batista, como tantos outros na história, do ponto de vista humano, é um derrotado. Ele morre decapitado, mas morre como um mártir do Senhor. Jesus disse que, segundo nascido de mulher, não houve nenhum homem como João Batista. Só que João Evangelista, ele faz questão de não dar nenhuma glória para o João Batista. Ele está dizendo, ele é apenas alguém que veio testificar da luz. Isso é um bom parâmetro, irmãos, para quando nós ouvirmos alguém pregando, falando de Jesus, preste atenção para quem vai a glória. Preste atenção para quem vai a exaltação. João Batista, um homem de Deus, veio para testificar de Cristo, não veio para falar dele, não queria nenhuma glória para ele. E isso é um excelente meio de nós medirmos aqueles que se propõem a pregar o Evangelho. É não querer nenhum tipo de glória. Somente a glória e a honra devem ser dadas a Cristo, a luz. João então, ele vai anunciar nos versículos 9 e 10. E aqui a gente vê mais uma outra distinção clara. Nós estamos vendo luz e trevas, vida e morte, e aqui nós vemos uma outra distinção. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. A luz que é Cristo é a verdadeira luz. É só Ele que é a verdadeira luz. Mas por que essa preocupação? Por que essa ênfase? Porque há falsos. Porque há falsas luzes. Há falsas vidas.
Há falsas verdades, que são mentiras. Há falsos Jesuses. Há falsos evangelhos. Há falsos espíritos. Falsos profetas que pregam falsos cristos. Por isso que ele está enfatizando, ele é a luz verdadeira. Jesus, o Cristo, é a luz verdadeira. Por que isso? Porque antes de Jesus havia falsos profetas, falsos messias, falsos cristos. Quando Jesus veio, havia falsos cristos. E Jesus, Pedro, Paulo, João, disseram que depois da partida dele, da volta dele para o céu, haveria falsos profetas anunciando falsos cristos. Só há uma luz verdadeira, o Cristo da Escritura, de toda a Escritura. O Cristo que é amor, graça, misericórdia, que é bondade, mas que é santo, justo e tem ira contra o pecado. O Verbo estava no mundo, ele está dizendo. Deus se fez homem, se fez conhecer. Quem que buscava a Deus? Não, ninguém busca a Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Então, Deus se fez conhecer. A iniciativa é de Deus. O homem não busca a Deus. E não é que o Deus oferece o Evangelho. Deus revela o Evangelho. Não é oferecer para um pecador que pela escolha dele, ele escolhe o Evangelho. Ele não pode, nós não podemos. Se Deus não abrir o nosso entendimento e revelar o Evangelho, nós continuamos em trevas. O homem no pecado não escolherá o Evangelho. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus que revela o Evangelho. Por isso que se você crê hoje, se nós cremos, nós devemos louvá-lo e agradecê-lo, porque foi Ele quem revelou para nós. Nós não queríamos. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Se não há ninguém que busque a Deus, alguém tomou essa iniciativa, e foi Ele. Ele se tornou em Cristo conhecido. Mas o mundo não conheceu. Mas o mundo não conheceu. E nós, como nos identificamos com a fé reformada, nós sempre enfatizamos a soberania de Deus. Por isso que eu disse que ninguém busca a Deus. A Bíblia diz isso. E se Deus não revelar e abrir o nosso entendimento, nós não vamos buscar a Deus nunca. O mundo jamais conhece a Deus por vontade própria, a não ser que Deus faça. E se hoje nós cremos, nós podemos ter uma certeza, foi Ele quem fez, por amor a nós e de graça. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos isso, porque nós não vamos nos gloriar, nós não vamos desconsiderar aqueles que nós de repente amamos e que ainda não entregaram suas vidas para Cristo. Nós vamos dizer, eu quis, você não quis. Nós vamos oferecer o Evangelho na esperança de que, assim como Deus revelou para nós, possa revelar para aquela pessoa que está perto de nós e que ainda não conhece. Não vai sobrar nada para nós, nenhuma glória para nós. Nós enfatizamos a soberania na eleição de Deus, na revelação que o Espírito Santo dá. Só que isso não significa que o homem não seja responsável. A palavra de Deus é clara em afirmar soberania de Deus, que Deus governa e faz tudo segundo a sua vontade, mas que o homem é responsável. E é isso que o texto está dizendo, o mundo não o conheceu. Você veio aqui porque você quis. Podia estar em casa. Se você quiser ir embora, se você é casado, você casou com o seu esposo ou esposa porque você quis.
Se você rejeitar Cristo, foi porque você quis. Ninguém vai chegar na condenação e dizer, eu estou aqui no inferno porque Deus não quis. Eu estou aqui porque eu rejeitei a Cristo. Então o homem é absolutamente responsável quando ouve do Evangelho, e vocês ouviram, e se rejeitarem, vocês são responsáveis. Agora, se você recebeu um dia pela fé, foi Ele quem fez. O Evangelho é isso, irmãos. Se eu creio hoje, foi porque Ele revelou para mim, e eu não tenho participação nenhuma nisso. Ele fez isso por amor e absolutamente de graça. Agora, aqueles que rejeitam, rejeitam porque querem. É isso que ele está dizendo aqui. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Todo ser humano sabe da existência de Deus, e só por isso deveria querer conhecê-lo, mas não busca Deus, não quer. Todos nós devemos a nossa existência a um Deus que nos criou. E isso deveria fazer com que todo ser humano fale assim, eu estou aqui porque alguém me colocou aqui, então eu preciso saber quem é esse alguém. Mas nós não queremos. Ninguém quer. Mas isso não significa que não sejam responsáveis por não querer. Todo ser humano sabe da existência de Deus pelas coisas que Ele criou. Por mais que se diga ateu, sabe que alguém criou tudo que existe. E deveria buscar esse alguém que criou tudo que existe, mas não busca. Todo mundo sabe da existência de Deus pela consciência do certo e do errado, da moralidade. Nós, como filhos pequenos, com 1, 2 anos, eles começam a esconder e mentir. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem o que é certo e o que é errado. Quem ensinou eles a mentir e esconder? Consciência do certo e errado colocada por Deus. E se eu sei que é certo e que é errado, eu sei que um dia, quando acabar essa vida, eu vou ter que prestar contas a esse ser do que eu fiz de certo e do que eu fiz de errado. Romanos diz isso. O homem é responsável, mas mesmo assim, o homem não quer a Deus. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Todo ser humano que já pisou sobre a face da terra sabe que quando morrer não acaba. Mas ainda assim, sabendo disso, não busca a Deus, não quer a Deus. É responsável. É responsável. Não existe desculpa. A palavra diz que os homens são indesculpáveis, mas não buscam a Deus, não o conheceram. Quando Deus tomou a forma de homem em Jesus, as pessoas viram Jesus, viram o que Ele fez. A Bíblia diz que se fosse para colocar em livros, tudo que Ele fez de milagres, não caberia em todos os livros. Todo mundo viu o que Jesus fez. Ressuscitar mortos, curar as mais inexplicáveis situações. Ele fez. Mas as pessoas não queriam. Isso mostra que o homem é absolutamente responsável. Quando ouve o Evangelho, se rejeitar o Evangelho, é responsável. Quando nós dizemos que Deus é soberano, não quer dizer que você não é responsável. Se você rejeitar o Evangelho, você vai ser condenado. Nós ouvimos isso de maneira clara lá em João capítulo 3, versículo 19 e 20, na semana passada, e nós vamos ver de novo. Por que as pessoas rejeitam? Por que as pessoas não querem saber do Deus que as criou? Por que as pessoas não querem saber da moral que elas têm contra esse Deus? Não querem. Porque elas sabem que elas vão morrer e não acaba da morte, elas não vão querer saber desse Deus. Porque elas amam o pecado. É isso que o texto diz. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é isso que o texto está dizendo? Que condenação? Condenação justa de Deus. Ninguém vai ser condenado injustamente, não existe isso. Por quê? Porque nós somos culpados, nós nascemos em trevas. E aí o que diz? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o pecado do que a Cristo. São condenadas justamente. Por que elas fizeram? Porque suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que não vai? Por que o homem não busca a Deus? Porque ele ama o pecado. Não é que ele não é responsável. Ele é absolutamente responsável. Mas ele não quer. Todo mundo é responsável. A Escritura mostra isso do início ao fim. Aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam porque amam o seu pecado. E o seu pecado pode ser adultério, pode ser mentira, homossexualismo, pode ser homicídio, roubo, mas pode ser o seu bom conceito a seu respeito, pode ser a sua religião. Não, isso aí que você está falando não está na minha religião, eu amo a minha religião, eu quero continuar nela. Pode ser a sua justiça própria, mas eu não sou isso aí que você está dizendo. Eu não nasci em trevas, eu não sou pecador. Pode ser isso é pecado também. Isso quando você não reconhece, está rejeitando a Cristo. Todos nós nascemos assim. E se eu e vocês não somos mais, não foi porque nós tomamos a iniciativa. Foi porque Deus nos amou e enviou o seu Filho para levar todos os nossos pecados no corpo santo dele na cruz. Todos aqueles que recebem a Cristo têm luz e têm vida. Passaram das trevas, não permanecem nas trevas. E creem e andam na luz que é Cristo. E para nós, a responsabilidade para os que rejeitam o Evangelho, daqueles que ouvem e rejeitam, são responsáveis? São. E nós que pela graça cremos, que nós vimos na semana passada, por exemplo, que tudo é ação da graça de Deus. Quer dizer então que eu não sou responsável? Não, nós somos responsáveis. Irmãos, nós éramos filhos do diabo, hoje somos filhos de Deus. Nós éramos escravos do pecado, hoje somos livres. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Hoje, por causa do seu amor, Ele foi misericordioso e gracioso para conosco. Nós iríamos justamente para o inferno. E hoje, por causa da salvação em Cristo, nós temos o que nos espera, novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde nós estaremos vivendo na presença de Deus. Diante disso, irmãos que creem na luz, como é que nós temos vivido? Ou o responsável pelo meu e o seu pecado é Deus que não nos dá vitória? Como que nós, que recebemos tudo isso, temos vivido? Como é que tem sido a minha vida quando eu professo a Cristo, onde quer que eu esteja? Ou será que eu sou trevas com o nome de luz? Como é que, se você crê em Cristo, você sabe o que eu estou falando? Não é para minha argumentação, porque um dia o Espírito Santo revelou para você. Como é que você e eu temos vivido? Nós vivemos uma vida santa. Por quê? Lei? Não, por amor. Por amor. Por amor a Ele. Eu quero viver uma vida separada, não para mostrar para ninguém, por amor a Ele. Pelo que Ele fez por mim, que é indescritível. Como é que nós temos vivido, irmãos? Em todas as áreas da nossa vida, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso lazer, no que nós ouvimos, no que nós vemos, no que nós falamos. Como nós temos vivido para esse Deus que se fez homem por nós? Como nós temos vivido? Para terminarmos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E esse texto não é Jesus batendo na porta de pessoas que rejeitam, é Jesus batendo na porta daqueles que o receberam.
mas que por alguma circunstância não estão andando com Ele. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta daqueles que creram nele à luz. Eu quero andar com vocês. O contexto aqui é uma igreja, é uma carta para uma igreja. Eu estou de lado de fora. Ele não está batendo na porta de um ímpio que rejeita. Olha, deixa eu entrar. Deixa eu entrar no seu coração. Porque quando ele entra no meu coração, ele revela e não tem como eu negá-lo. Agora eu posso tê-lo como meu Senhor e Salvador e deixar ele fora. Por isso que ele está à porta e bate. Senhor, nós somos chamados para viver na luz, na tua luz. Nos capacita a isso. Nós somos chamados para viver na luz.